Bom dia, irmãos queridos. Hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro, estamos juntos para meditar o diário espiritual. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a carta aos Hebreus, do capítulo 4, versículo 15, até o capítulo 5, versículo 10. Jesus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que padeceu. Jesus é um de nós em tudo e por tudo. Algumas pessoas superficiais dizem: para Jesus tudo era fácil. Ele era Deus, mas eu sou um homem de carne e osso. Quem fala assim não percebe que está caindo na maior heresia da história. Ele está negando a encarnação. Não acredita que Deus se fez carne e osso, igual a eu, em Belém. Jesus é nosso irmão em tudo. Foi tentado em tudo como nós. Fez petições, súplicas, com veementes clamores e lágrimas, igual a nós. Jesus venceu, e nós também podemos vencer com ele. Da carta aos Hebreus. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribuiu-lhe esta honra aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jesus, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedosa submissão. Mas sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Mas quando levou a termo a sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, o trecho de hoje deve ser unido ao trecho de ontem sobre o significado do corpo. Nesta leitura, nesse trecho da carta aos Hebreus, aparece muito clara a encarnação. Aparece de forma muito forte as consequências da encarnação. Jesus se tornou um de nós em tudo, verdadeiramente. As pessoas que falam de maneira superficial: para ele tudo era fácil, ele era Deus, eu sou homem. Estas pessoas, talvez sem saber e querer, falam uma grande heresia, a pior heresia da história. Eles dizem que Jesus não foi um de nós. Entende que a partir do momento que Jesus se encarnou, ele se tornou verdadeiramente teu irmão, meu irmão, igual, idêntico, com um corpo igual, idêntico, um corpo que sentia cansaço. Jesus chegou a dormir num barco no meio da tempestade. Jesus estava com fome, e sabemos muito bem, nas suas viagens, ele estava com sede quando pediu a água à samaritana no poço de Sicar. Jesus sofreu as dores terríveis durante a sua paixão e morte, durante a sua crucificação. Jesus conheceu também a escuridão da alma quando gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele tinha uma humanidade autêntica, verdadeira, igual, idêntica a nós. Então, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus passou, está
ao teu alcance. Você pode viver e reviver a história de Jesus, sabendo que a tua história deve percorrer os passos da história de Jesus. Se ele venceu, você pode vencer. Se ele conseguiu, você pode conseguir. É que a palavra é muito clara. Preces, súplicas, veemente clamor e lágrimas, submissão, obediência. Pensa um pouco em cada uma destas palavras que o autor da carta aos Hebreus fala, entende? Jesus orou. Quantas vezes Jesus se retirou em lugares desertos, em grutas, e orou? Passava as noites em oração, ou pelo menos a primeira parte da noite, ou levantava de madrugada para orar. E você poderia dizer, mas ele era Deus? Então, ele era Deus e ele procurou a oração. Ele não teria conseguido realizar o que ele fez nos 3 anos de vida pública, milagres e pregações, se ele não tivesse se unido ao Pai em oração. Este era o seu alimento, era a sua alegria. E Jesus passou pelas súplicas, entende? Olha que coisa extraordinária, porque Jesus operava milagre. No Evangelho está escrito, antes do milagre da ressurreição de Lázaro, eu te louvo, ó Pai, te agradeço, eu te pedi isso para que eles possam saber, mas eu sei que tu sempre me escutas, tu sempre me atendes. Falei isso para os outros, para que saibam que tudo tem origem de ti, o Pai. Então Jesus tem uma consciência clara que o Pai sempre o escuta e o atende. E apesar disso, tem a súplica na vida de Jesus. E tem o clamor, que é uma súplica veemente, mais forte ainda, e lágrimas. Jesus derramou lágrimas, Jesus suou sangue no Jardim das Oliveiras. Quem de nós já chegou a suar sangue devido ao sofrimento? Entende que o sofrimento pelo qual Jesus passou não tem comparação com o sofrimento de ninguém de nós. Então, realmente, você pode se espelhar, eu posso me espelhar em Jesus em tudo e por tudo. Ele era homem igual eu. Ele sentiu tentações. A carta aos Hebreus fala muito claro, foi tentado em tudo. Foi tentado em tudo. E a gente se assusta por uma tentação. A gente sabe que algumas tentações são escritas nos Evangelhos. No deserto, quando o diabo se aproximou, se me adorares, eu darei a ti este mundo inteiro. Transforma esta pedra em pão. As tentações que nós conhecemos, mas não são somente estas. A carta aos Hebreus fala que foi tentado em tudo. E a gente se queixa por uma tentação, a gente fala, foi mais forte a tentação, eu caí. Mas isso não é verdade, porque senão Jesus também deveria ter caído na tentação. Então, tentação é tentação. E Jesus passou pela tentação e venceu. E você também pode passar pela tentação e vencer. E, enfim, a obediência. A obediência é o aspecto mais forte, que mais nos surpreende. Porque se ele era filho de Deus, o que devia obedecer? Mas a obediência é a maior manifestação do amor. A palavra obediência vem do latim ob audire, que significa quase que colocar uma mão ao lado da orelha para escutar com maior atenção. Significa escutar com extrema atenção. Colocar a mão ao lado da orelha para que o ouvido possa ser mais aguçado e escutar melhor. Então, obedecer tem esse sentido, escutar a pessoa amada, entender o desejo da pessoa amada, o sentimento da pessoa amada, fazer ela feliz. Este é o sentido da palavra obediência. Todas estas características fazem parte da encarnação e são muito humanas, muito bonitas.
elas são como que um caminho para nós, uma estrada para nós. É muito bonito, irmãos, poder ver todo o amor de Jesus no seu relacionamento profundo com o Pai. Tudo isso que Jesus viveu como homem, humanamente mesmo, tudo vem de um profundo relacionamento de amor com seu Pai, de confiança, de escuta da vontade do Pai. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai, né? Jesus não faz nada da sua cabeça. Jesus faz porque confia no Pai, escuta ao Pai com muita atenção, essa obediência, né, que Padre João Pedro falava, e realiza isso. Sim, Jesus passou pela experiência nossa, da humanidade, viveu tudo aquilo que nós vivemos, sentimos, todas as nossas dificuldades. Às vezes até uma tentação pode nos assustar. Puxa, eu estou no caminho, estou na caminhada, eu me converti, eu renunciei à carne, eu renunciei à vida da carne, eu renunciei à vida do mundão, então não vou ter mais tentações. Isso, nada de mais errado, porque se o próprio Jesus teve tentações, tentação é tentação, não existe tentação santa e tentação diabólica. A tentação vem sempre do mal, é permitida por Deus para o nosso crescimento, mas ela tem origem do mal. Não é Deus que tenta a nós, seus filhos, mas Ele permite que o diabo nos tente e nos dá uma imensa força para vencer as tentações, porque nunca vai ter uma tentação maior do que as forças que Deus te dá. Mas acontece na nossa vida que a gente se assusta por uma tentação. Eu não podia ter esta tentação, eu não podia ter este pensamento. Mas, meu filho, pensa que Jesus passou por isso. Ele também passou por estas tentações. Então, nada de susto. Passou e venceu. Completo na minha carne que falta as tribulações de Cristo. Cristo já passou por essa situação que você hoje se encontra e que tem medo. Mas olha para Ele, não para você mesmo, nem para suas forças, nem para a tentação. Olha para Jesus, porque Ele foi capaz de vencer. E Ele fez isso e passou por isso para te dar a certeza de que você também pode vencer. E mais que isso, te dá a força de vencer. Então, não é uma dificuldade ou uma tentação que eu vivo que pode me parar, que pode me bloquear, que pode colocar em dúvida a minha escolha de Deus, a minha entrega a Deus. A minha entrega a Deus é maior do que qualquer tentação, maior do que qualquer dificuldade humana, de relacionamento, de não sei o que pode ser. Mas isso tudo é pequeno diante da graça que Deus te dá, diante do exemplo e diante da força que Jesus te dá, uma força espiritual verdadeira. Não é uma coisa de uma coisinha assim, de faz de conta. É real. E Jesus quis passar por isso e venceu para mostrar que nós somos capazes e que toda a dificuldade disso, Ele já assumiu na carne dele. Você só completa aquele 1% que falta, porque a grande tribulação da carne, de tudo o que você sente que é difícil, Jesus já viveu por você e já assumiu na sua redenção. É isso, irmãos. Então hoje, sem medo, sem susto, sem desânimo, vamos entregar tudo de nós, o mais profundo de nós, para Deus. Saiba que Deus ama você, Deus quer você do jeito que você é, com todas as dificuldades, as dúvidas, as tentações. Você é precioso para Deus no momento da tentação, no momento do desânimo, no momento das lágrimas, no momento da fadiga, do mesmo jeito que você é precioso para Deus no momento do louvor e da alegria. Então, viva este dia à luz de Deus, olhando fixo em Jesus, sem medo. Paz e alegria para sempre, para todo este dia. Paz e alegria a todos.